Powered life has no expiration date. We're all created to do incredible things, like conquer summits, catch big waves, and live our passions. As time goes on, our bodies begin to show signs that things just aren't as they used to be. Our energy levels decline, sleep patterns shift, and recovery slows. But our bodies are masterpieces of design, holding the potential to bounce back better than ever. With X39, we achieved something remarkable in the field of wellness and regenerative science that others could not. By utilizing LifeWave's unique patented technology, X39 uses light to elevate GHK-Cu, a copper peptide known to support overall health and wellness. Unlike traditional light therapy, which requires external light sources, X39 uses the body's own infrared light to naturally increase vitality, enhancing the body's flow of natural energy. For improvements in strength, stamina, performance, and overall health and well-being, with the simplicity of an affordable, non-invasive, non-transdermal patch. As we age, levels of these life-enhancing elements, which are associated with wellness and longevity, begin to decline. LifeWave invested 10 years into stem cell research, which resulted in over 70 patents. X39 was born to bring to the public a product that could support wellness in an entirely new way, supporting the production of younger, healthier cells with wearable light technology. Becoming a powerhouse is easier than you think. Harness your body's natural potential to maintain youthful energy and vitality, because life comes at you fast, but it doesn't have to pass you by. Live long, live well, live young. Be the light with LifeWave X39. LifeWave. Então cá estamos nós outra vez, mais uma quarta-feira incrível, extraordinária. Boa noite a todos, bem-vindos aqui a mais uma sessão da LifeWave. O meu nome é Rui Miguel Coelho, tenho o privilégio, o prazer, a bênção até, de poder partilhar aqui ideias com vocês, de partilhar histórias, partilhar também ciência, porque vamos falar hoje aqui para muitos convidados que sei que estão hoje aqui na sala de ciência, vamos falar da incrível ciência que reativa as nossas próprias células terminais, ou célula-tronco, se tiveres um português do Brasil ou se eventualmente tiveres convidados que sejam dessa região. Bom, começo-me a apresentar, o meu nome é Rui Miguel Coelho, tenho a honra de poder dizer que a minha primeira qualificação é ser pai. Adoro poder aprender muito enquanto pai, penso que há muita gente que partilha também isto comigo e talvez seja a razão maior pela qual eu me tenha colocado nesta, não diria aventura, mas este caminho de poder ajudar muitas pessoas a entender afinal o que é isto de células terminais, o que é isto de podermos ter um corpo mais novo, o que é isto de poder ter as nossas células a funcionar numa idade biológica diferente do nosso cartão de cidadão, porque é possível contrariar as evidências do envelhecimento. Fala-se hoje muito em longevidade, fala-se muito hoje em conservação, até em rejuvenescimento, ou seja, poder andar para trás na nossa vida, na nossa estratégia biológica do passar do tempo, e há coisas que não são inevitáveis. A primeira coisa que não é inevitável é a doença com a idade. Está comprovado que há pessoas com mais idade, completamente sãs, sem doença, com total saúde, que é uma coisa que muitos de nós às vezes acham que é impossível dado o ritmo acelerado de vida. Segundo, queria-vos dizer que é possível o corpo regenerar-se de uma série de hábitos. Vou falar de alguns deles. Sono. Eu sei que hoje em dia, inclusive, está comprovado que na Europa há uma grande falta de profundidade de sono que resulta em muitos desequilíbrios. Não vou falar hoje aqui, não é o tema. Água, a capacidade de hidratar o corpo é fundamental, porque é no fundo a forma como nós também podemos produzir a nossa molécula de energia. Já vamos falar um bocadinho sobre isso. A lógica da nutrição, fundamental. Eu acho que a ciência da nutrição é tão complexa e às vezes tão vasta que nós próprios nos perdemos, e afinal é tão simples, é comer como os nossos avós, comida integral de forma variada e abundante, e obviamente com regras. Quarto, exercício físico. Amigos, como é que nós nos podemos sentir bem se o corpo não mexe? Está muitas vezes sentado, eu curiosamente eu estou sentado, mas hoje já fiz vários quilómetros a caminhar, faço sempre a minha caminhada todos os dias para manter o corpo são, e nem é preciso ir ao ginásio desse ponto de vista de pagar e ter às vezes o esforço ou a indisciplina de o fazer. E por último, respirar. Parece simples, parece que todos nós respiramos, mas há formas e formas de respirar. Porquê é que eu começo por aqui? Porque hoje exatamente a profissional de saúde que nos vai ajudar tem este
designo de poder ajudar muitas pessoas através destes 5 métodos, 5 só. Nós falamos que são 5 dedos que podem mudar a tua vida e eu acho que hoje a sessão vai literalmente mudar a tua vida. Eu acredito que tu não serás a mesma pessoa no final da sessão que és agora. Por uma questão de consciência, por um lado, e outro por outro lado, por uma questão de compromisso. Vais ver aqui pessoas comprometidas, vais ver ciência, vais ver estratégias de vida, que eu acho que o mínimo que podes fazer, especialmente se fores pai ou mãe, é tomar muita atenção, porque isso é fundamental em termos da nossa capacidade de passar pelos anos e nós não sentirmos o peso, às vezes, da doença e da inflamação e tudo aquilo que nos afeta. Eu não sou uma pessoa de saúde nem de ciência, gosto de saúde para mim, mas não sou profissional dessa área. Leio muito sobre as áreas, inclusive hoje vamos falar de um livro que eu queria hoje que vocês tomassem nota mais. Vamos falar nisto lá mais para o final, mas sou acima de tudo uma pessoa de economia, sou também uma pessoa na área do relacionamento. Eu gosto de me relacionar com pessoas saudáveis e então o que eu faço é partilhar tecnologia boa por todas as pessoas. E se hoje estás aqui também como convidado e convidada, queria dar as boas-vindas, ou se estás a ver uma gravação, eu acho que a pessoa que te enviou quer muito que tu sintas que há aqui uma coisa para ti. Eu vou tentar ser muito sucinto, muito prático, até porque temos profissionais de saúde hoje aqui em sala e temos pelo menos alguns testemunhos para poder ilustrar o que vou falar, mas queria dar o meu exemplo. Queria começar por aí. O que é que me apaixonou nesta tecnologia quando a conheci ainda em 2022? Foi a capacidade de nós podermos, estávamos a sair da pandemia da altura, não sei se não se recordam desses tempos, estávamos todos confinados e toda a gente tinha medo quase de um espirro e de se sentir mal. E na verdade, nessa altura eu percebi que o nosso valor maior é a saúde. Não há outro valor maior. Não há outro valor maior. Eu costumo dizer, não na brincadeira, mas muito a sério, que uma pessoa saudável tem milhões de sonhos. Uma pessoa doente só tem um sonho só, que é, como vocês já sabem, ficar bem outra vez e poder outra vez viver uma vida tranquila. Portanto, é exatamente aqui que nós vamos falar. Saúde, longevidade, capacidade de recuperação e, acima de tudo, naquilo todo que nós devíamos ser responsáveis, que é pela nossa própria saúde. Não é um médico que é responsável pela tua saúde. Não é um médico que é responsável por estares bem. És tu. Pelas tuas ações, pelas tuas escolhas e pela prática diária que faz, obviamente, uma pessoa mais completa, mais saudável. E aí temos essa responsabilidade de todos. Então, eu queria te convidar aqui, antes de apresentar os nossos profissionais de hoje, queria só convidar-te aqui a partilhar alguns slides, algumas imagens. Nós temos esta sessão sempre às quartas-feiras. Temos aqui um grupo absolutamente genial de pessoas, a quem eu sou muito grato porque aprendo com eles todos os dias. São muito melhores do que alguma vez eu serei nestes campos. Dr. Otávio Melo, uma pessoa incrível, é um cirurgião ortopedista que é reconhecidamente um gênio, alguém que descobriu que uma máquina que tinha no gabinete em Belo Horizonte custava quase R$ 500.000, fazia exatamente o mesmo que estes pets que vamos falar agora, e portanto ficou surpreendido. Doutora Cátia Batista, que hoje nos vai ajudar aqui a entender a ciência. Doutora Leonor Campos, ligada à osteopatia, também na medicina integrativa, uma pessoa extraordinária, muito dada, muito humana, que também ajuda muitas pessoas. E depois o meu querido Rui Loureiro, que é enfermeiro-chefe no sul de França, que tem um brilho incrível e que tem. Ele diz que tem aos 60 anos a saúde dos 30, e eu acredito muito porque convivo com ele e o brilho dele passa também para mim, não só dele, como também da esposa. Então, 4 princípios que queria desde já partilhar, porque há pessoas que vão ver depois a gravação, queria que vocês sentissem que temos aqui 4 compromissos. O primeiro é não complicar o que é simples. Normalmente os profissionais de saúde, e muitos, infelizmente, tendem a complicar. Se calhar para mostrarem os seus galões, desculpem o termo, se calhar para mostrar que sabem muito, e às vezes não percebem que a pessoa do outro lado tem que entender simples para poder até às vezes aplicar. Segundo, não tornar demasiado científico o que vamos falar, ou seja, não nos escudarmos muito em papers, nem em grandes termos complicados para que vocês não se sintam afastados. A saúde tem que ser algo próximo e tocável. Terceiro, não vamos fazer consultas nem análise de exames, ou seja, não vamos aqui colocar o antes e o depois com exames complexos. Podemos falar do antes e depois, mas de forma simples. A análise de exames é noutro fórum, não aqui. E depois vamos estimular sempre que vocês procurem mais, porque, tal como eu, que sou uma pessoa de economia, quis muito aprender como é que tudo isto funcionava, eu fui à procura de conhecimento que hoje me ajuda a ter mais tranquilidade quando explico e quando eu próprio entendo. Aliás, o Albert Einstein dizia sempre: se não consegues explicar de forma simples é porque não percebes. Eu adoro isto, porque quando virem alguém tornar muito complexo, coisa muito complicada, é porque na verdade ele também não percebeu. E estavas a passar um bocadinho, ou então percebeu e quer tornar, vá lá, tão eloquente, tão, vá lá, tão puxado, não desculpa, não quero dizer o ego, mas a sua sapiência, que se esquece do outro lado, é uma pessoa simples que quer só entender o básico. Básico porquê? Não é por ser básica a pessoa, é porque quer a base para entender. Portanto, eu queria muito que vocês entendessem que o nosso princípio vem do David Schmidt, é o nosso fundador,
é a pessoa que criou a tecnologia do X39, é a pessoa por detrás da tecnologia, da aprendizagem, da investigação, do investimento também, porque para poder levar isto às pessoas há um investimento muito grande de fábricas, de manutenção, de tecnologia que está sempre a avançar e portanto temos que agradecer às pessoas que mantêm a chama viva, no sentido de nos ajudar também a ter a tecnologia que eu vou mostrar já a seguir na minha mão, à disposição também de uma encomenda, de um pedido, se assim for o vosso interesse. Queria desde já dizer aqui que eu não tenho nada para vender, nem vos vou proporcionar nada, apenas vou explicar o conceito. Se algum de vocês quiser experimentar e quiser ser um usuário regular, tem que fazer uma encomenda normal numa loja online. A pessoa que vos convidou, eventualmente para os convidados, vai-vos explicar como é que funciona e, portanto, incentivo-vos muito a que vocês, pelo menos, entendam que a bênção que este homem, que nós já tivemos o privilégio de partilhar várias vezes, nos tem para oferecer, uma tecnologia cada vez crescente em termos da capacidade de chegar cada vez mais a seres humanos da Terra. Nós somos mais de 8 bilhões de seres humanos. A grande vantagem que nos une a todos é que todos nós temos células. Células. Estima-se que temos 37 bilhões de células e cada célula tem mais de 100 mil milhões de átomos. É uma coisa gigantesca. É um universo em cada um de nós que nós podemos renovar, reativar, rejuvenescer. E este homem, David Schmidt, prometeu não, cumpriu o facto de conseguir recuperar numa tecnologia portátil ciência que demonstrava desde os anos 70 do século passado que era possível revitalizar células terminais através da luz. Só não sabia como é que se podia fazer. E o David Schmidt mostrou exatamente como chegar lá. E essa é a parte que me surpreende mais. Não sendo eu uma pessoa de ciência, não sou, eu fiquei estupefacto, vamos dizer assim, como é que todo este processo funcionava e queria só levantar a pontinha do véu depois, antes de passar à nossa profissional de saúde, que vou já apresentar. Então, três conceitos simples que depois vão ser explorados mais adiante. Primeiro, elevação. Elevamos uma coisa chamada peptídeo, ativamos uma coisa chamada células terminais, para permitir que o corpo fique regenerado de forma integral. Existem três, vamos dizer assim, três sistemas que são importantes de tu perceberes. Até vou interromper aqui porque é importante dizer. Aquilo que funciona e que está na palma da minha mão, que vocês estão aqui a ver, uma embalagem que depois tem células terminais, já vou mostrar exatamente o que é, assim um círculozinho redondo, que até vou aproveitar para tirar o meu, não é? Faço sempre no final do dia, hoje não vai ser exceção. Então está aqui, é um círculo que está, cabe na palma da mão, é uma coisa muito simples, até vou mostrar aqui dentro aqui na embalagem, estou a ver aqui uma estrutura redonda. O que isto quer dizer é que nós aplicamos esta película, uma película que tem nanocristais internos, que permite que a nossa luz seja reaproveitada de uma forma super inteligente e com isto nós possamos também ter a capacidade de utilizar melhor três sistemas internos. Primeiro, bioma. O que é o bioma? É o conjunto todo da estrutura biológica que nós somos. Segundo, genoma. O que é isto? O nosso património genético, onde está a propensão para a saúde e para a doença codificado, que vem dos nossos pais e do nosso ambiente onde nós fomos gerados. E terceiro, uma coisa que me surpreende cada vez mais, que se chama eletroma. Tem que ver com as correntes elétricas ao nosso nível corporal, que faz com que tudo comunique no corpo. Células, hormonas, tudo comunica através de estímulos elétricos. O próprio cérebro funciona através de estímulos elétricos para produzir o que se chama a sinapses e a estrutura neural de pensamento. Então, se nós temos um eletroma, nós temos que lhe dar uso. E uso é, inclusive, é utilizar vários materiais que nós vamos aqui aprender. Eu espero não estar a tornar isto um pouquinho complexo nem complicado. Só queria dizer-vos a todos que isto é simples. Qualquer pessoa como eu, sou leigo, pode aprender isto e, portanto, apenas estou a dizer que é possível vocês entenderem esta complexidade, nomeadamente no que diz respeito às células estaminais. Então, as células estaminais são este paradigma. E o que é que nós descobrimos aqui? Que através da reativação das células estaminais há um milagre que acontece. Então, o que nós estimulamos aqui através desta tecnologia é a reativação das nossas próprias células estaminais. Não é com injeções, nada entra no corpo, já vamos perceber isso. É um sistema simples, muito elegante e, acima de tudo, completamente. Que a mim me põe a pensar como é que é possível o corpo humano ser tão fascinante naquilo que ele nos proporciona. Então, eu queria desde já convidar aqui a doutora Cátia Batista. Cátia Batista é uma pessoa extraordinária, uma mulher super, vamos dizer assim, inteligente no sentido da maneira como ela aprendeu. Esteve num percurso ligado à indústria, nomeadamente da suplementação, e hoje em dia resolveu renunciar a esse passado para ser uma pessoa especializada em ajudar pessoas a terem mais saúde de forma integrativa e integral. É também ligada à naturopatia, tem consultórios e, portanto, acompanha muitas pessoas, tem a prática, obviamente, diária de poder ajudar também pessoas a entender melhor e temos o privilégio de a poder ter também aqui connosco
a poder partilhar saúde e tecnologia, porque a doutora Cátia depois também se tornou utilizadora, ela própria, e também prescritora desta tecnologia de acordo com aquilo que ela faz de consulta e também, obviamente, com a capacidade que ela vê de recuperação em todos. E, portanto, eu queria que vocês dessem uma salva de palmas muito calorosa aqui à doutora Cátia Batista. Eu até vou fazer aqui o símbolo com as minhas mãos, porque ela merece muito, porque tem feito um trabalho extraordinário para nos ajudar a todos, porque quem é profissional de saúde e nos ajuda merece também esse louvor, porque nos ajuda a entender o que está por trás da nossa própria saúde. Então, é isto que eu queria desde já dizer. Kátia, bem-vinda mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui depois de mais um dia de trabalho. Obrigada. Então, ao vosso louvor eu agradeço muito, porque não faria sentido se vocês não estivessem aqui, eu também estar aqui, não é? Não haveria esta reunião. Então, antes de mais, deixem-me apresentar. Como o Rui já disse, eu sou profissional de saúde há 25 anos, sou naturopata, sou uma apaixonada pela vida, por pessoas, pela regeneração. E tem sido muito interessante para mim descobrir mais sobre as células estaminais. Então hoje vou falar aqui um bocadinho de uma forma muito simples, eu sou muito prática e muito simples, estou disponível depois no final para as vossas questões. Rui, permite-me que partilhe o meu ecrã, a minha apresentação? Pode partilhar, sim. Bora lá. Então, antes de mais, falar um bocadinho da empresa da LifeWave. A LifeWave, para mim, tem duas coisas que me fascinam. Primeiro, tecnologia, e nós estamos no mundo atual e que realmente a tecnologia é importante, mas ao mesmo tempo o respeito pelo corpo humano e pela célula. E estas duas conjugações, esta simbiose, tem tido resultados muito positivos, pelo menos naquilo que eu tenho aferido até à data de hoje. Então, a LifeWave e, sobretudo, o David Schmitz, ou seja, o CEO, o pai da LifeWave, desenvolveu uma tecnologia que se chama nanotecnologia, nano quer dizer pequenina, ok? Associada à fotobiomodulação. Eu sei que o Rui já falou um bocadinho, mas eu já vou descomplicar este conceito que parece um nome muito grande, para a ativação natural das células estaminais. E também vou falar do que é que são as células estaminais. Primeiro de tudo, gostava de começar pelos básicos, ou seja, o funcionamento das nossas células. Nós somos uma fábrica celular. Um adulto médio mais ou menos possui 37 trilhões de células. Vejam bem a quantidade de células que nós temos no nosso corpo. E destas 37 trilhões, há aproximadamente 200 tipos de células diferentes. Agora, o mais interessante é que todas estas células diferentes provêm do mesmo grupo, ou seja, de células exatamente iguais, que são chamadas as células estaminais. Estas células estaminais têm um poder incrível no nosso corpo. Primeiro, quando nós estamos na barriga da nossa mãe, são estas células estaminais que, ao replicarem-se muitas e muitas vezes, dão origem ao nosso corpo, aos nossos órgãos, aos nossos sistemas, a tudo. E quando nós já somos adultos ou quando nós somos jovens, são estas células estaminais também que permitem e são responsáveis pela regeneração e reparação dos nossos tecidos. Para termos aqui uma ideia do quanto nós temos uma fábrica celular enorme dentro do nosso corpo e que funciona 24 sobre 24 horas e 365/66 dias por ano, é que o corpo humano renova cerca de 330 bilhões de células por dia. Isto corresponde mais ou menos a 1% das células totais do nosso corpo. Se elas se regenerassem todas com a mesma cadência, coisa que não acontece, porque há células que têm uma durabilidade maior, há outras que têm uma durabilidade menor e também há outras que se danificam, entretanto, e precisam de ser substituídas, mas eu diria que nós teríamos um corpo novo a cada 3 meses. Isto é só para provar a capacidade de regeneração que nós temos, o potencial que nós temos para realmente renovarmos as nossas células. E deixem-me-vos dizer uma coisa, e que nesta altura alguns de vocês já devem estar a pensar, porque eu própria pensei, então se temos esta capacidade regenerativa tão incrível, porque é que nós envelhecemos? É sempre aquela pergunta, então porque é que nós envelhecemos? Porque é que nós temos cabelos brancos? Porque é que a nossa pele fica mais flácida? Todas estas coisas. Pois é que existe realmente aqui algumas coisas que nós temos de ter em conta, nomeadamente com o passar do tempo, estas ditas células estaminais, elas ficam inativas no nosso corpo. Elas não desaparecem, mas é como se elas ficassem adormecidas. E era importante perceber porque é que elas adormecem, mas mais importante é como é que eu as acordo. Como é que estas células estaminais podem ser acordadas? Então aí vou-vos falar de um peptídeo, que é o peptídeo de cobre, o GHKCU, que é realmente aquele elemento-chave que vai fazer despertar estas células. Mas também existe um mas, não é? Que é também com a idade, o avançar da idade, este peptídeo também fica inativo. Então voltamos à mesma situação, que é células estaminais inativas, peptídeo inativo, o que é que nós fazemos?
e por isso é que nós envelhecemos. Para nós termos aqui uma ideia que acho que muitas vezes nós dizemos, ok, temos aquela desculpa muitas vezes que, isso é da idade. Isso é da idade. Não é da idade, conforme o Rui tinha dito, porque há pessoas de 60 anos que estão mais jovens, e eu vejo isto diariamente, do que pessoas de 20 e 30. Agora, temos que perceber que as nossas células estaminais, de forma natural, elas estão ativas no nosso corpo, mas por volta dos 35 anos, só 50% delas é que estão ativas. E aos 60 anos, cerca de 1% é que estão ativas, ou seja, 99% estão inativas. O fantástico disto é que elas estão lá. Então vamos lá saber como é que nós podemos ativar essas células. Para percebermos isso, vamos também clarificar aqui os sinais de envelhecimento. Grande parte das pessoas considera a dor normal. Vocês já tiveram alguma dor na vossa vida? Sim? Pois é. Mas a dor é um sinal de envelhecimento e não é algo que nós devemos normalizar. Está bem? Independentemente da intensidade da dor, ser grau 1, ser grau 10, independentemente da localização da dor ao nível do nosso corpo, é sinal, é um alerta do nosso corpo. Dor é sinal de alerta. Então, outro sinal de envelhecimento, e este já é o mais comum, e as pessoas falam disto abertamente, que é a perda de densidade óssea, a diminuição da flexibilidade, também o metabolismo ficar mais lento, a redução da nossa energia, também depois o declínio neurológico ou cognitivo, e depois aqueles que, não quero estar a excluir os senhores daqui, mas que as senhoras muitas vezes se incomodam, que é as rugas, a flacidez, também as manchas escuras na pele. Os homens incomodam-se mais com a queda de cabelo, a alopécia, ok? Mas todos nós, mesmo as mulheres também podem sofrer de alopécia, são sinais externos, mas que indicam envelhecimento. Outra situação que acontece, e isto na minha prática clínica é o que eu mais vejo, é a hipofunção do sistema imunitário, ou seja, o sistema imunitário começa a ficar muito condicionado. E as alterações sensoriais, nomeadamente a visão, o olfato e a audição. Então, voltando ao tema, que é, então como é que nós ativamos as células estaminais? Pois é, David Schmidt, o pai, o CEO da LifeWave, ele trabalhou com tecnologias voltadas para a melhoria da performance física e energética, sobretudo em militares e em ambiente militar. O ambiente militar, apesar de eu nunca ter ido à tropa, creio que seja realmente um ambiente um bocadinho desafiante e hostil. Não só pelas condições, como também pela exigência física que acarreta aos militares. Então ele começou a observar tudo isto e teve uma ideia que foi utilizar os estímulos naturais do corpo humano para optimizar as funções do corpo sem a utilização de substâncias químicas. Teria sido muito mais fácil ir pelo lado das substâncias químicas, mas ele teve que ser observador do organismo humano e perceber como é que podia estimular o corpo. Isto a mim seduziu-me quando me apresentaram e quando eu estive disponível para ouvir, porque eu tenho que dizer que eu nem sempre estive disponível para ouvir falar sobre células estaminais, mas quando me apresentaram isto realmente chamou-me a atenção. Ok, então ele vai utilizar algo dentro do nosso organismo e maximizar alguma coisa no nosso organismo para potenciar o nosso organismo. Então ele desenvolveu uma tecnologia que são estes adesivos. Eu ainda não tirei o meu de hoje, está certo? Está aqui, o meu pulso. Desculpem, assim. Então, ele desenvolveu estes adesivos, em português é adesivos, que refletem a luz em comprimentos de onda específicos. Então vamos lá começar já a descomplicar isto. Primeiro que tudo, todos nós temos luz interna, está bem? Nós somos iluminescentes dentro de nós. Essa luz que nós temos, nós adquirimos através do movimento físico, tudo isto. Então esta luz interna que nós temos, ela vai ser potencializada, digamos assim, através deste patch. E este processo chama-se fotobiomodulação. Foto vem de luz, bio vem de biológico, modulação vem de alteração do comprimento de onda. Então, ao utilizarmos esta energia infravermelha que nós temos dentro de nós, esta luz infravermelha, ela vai ser utilizada para, de forma natural, ativar alguns genes do nosso corpo. Fazendo uma analogia que eu gosto bastante, ainda no sábado estive numa apresentação e fiz esta analogia, que é, imaginem que este patch que eu tenho aqui é um painel solar. E como nós sabemos, o painel solar o que é que faz? Ele capta luz, não é? E através dos nanocristais que os painéis solares têm, eles depois refletem a luz. Aqui igual.
Por isso, eu tenho este adesivo colocado externamente ao meu corpo, ele não entra em momento nenhum para dentro do meu corpo, ele não introduz substância alguma dentro do meu corpo, ele contém nanocristais, que a energia do meu corpo, e agora vou fazer assim porque a energia está dentro da minha mão, não é? Vai refletir até ao PETS, e o PETS faz, através dos nanocristais, a modulação do comprimento de onda da minha própria energia. Ok? Por isso, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a optimizar a energia do nosso corpo. Para que esta energia, depois de optimizada, isto aplica-se durante 12 horas, para mim faltam uns minutos para eu tirar ao final de 12 horas. Depois, nas 12 horas seguintes, o corpo vai estar a proceder ao tal rejuvenescimento, a proceder à tal reparação de células. Então, este conceito parece muito simples, e de facto é, mas deixem-me dizer que está muita ciência por trás disto. E para mim o mais incrível é que o X39 chama-se X39, e eu não vou fazer a brincadeira que fiz no sábado, mas parece ter um nome estranho, não é? X39. É exatamente porque foi a 39ª tentativa, ou melhor, a 39ª já correu bem, a 38ª tentativa que David Schmidt descobriu qual a formulação exata de nanocristais para que estes nanocristais tivessem o tal objetivo que é realmente fazer refletir a luz interna com um comprimento de onda ajustado. Então, isto é um adesivo que é patenteado. Eu sei que já contei esta história muitas vezes, mas o ser patenteado é muito importante, dá credibilidade e dá-nos a nós segurança. Enquanto utilizadores, enquanto prescritores, enquanto aconselhadores, dá-nos segurança. Eu tive 17 anos na indústria de suplementos alimentares, como o Rui disse, e numa das empresas para a qual trabalhei, até foi a que trabalhei mais tempo, nós tentámos uma patente, mas é só tentámos, porque tínhamos um bom budget, tínhamos uma boa equipa, mas o processo é moroso, é desafiante, tem muitas fases e realmente ao final de 4 anos tivemos que abandonar o processo porque já não tínhamos dinheiro. A equipa também teve que ser realocada noutros projetos e chegámos à conclusão que o investimento, depois daqueles 4 anos, iria chegar o produto muito, muito caro ao consumidor final para fazer jus a todo o investimento que tinha sido feito. Então houve um momento em que a empresa teve que decidir, pronto, foi uma boa tentativa, mas ficou por aí mesmo. Isto para dizer que o X39 está então patenteado e há pesquisas publicadas, que também é outra parte muito importante, que demonstram realmente um aumento significativo do peptídeo de cobre, o tal peptídeo chamado também o peptídeo da juventude, e há estudos também que demonstram que há uma redução na inflamação, na dor e na cicatrização. Ele não é invasivo, ou seja, ele não entra para dentro do corpo, ele é seguro de ser utilizado e até ao momento não se conhecem efeitos secundários ou efeitos adversos, ok? Por isso não tem químicos, não tem drogas, não introduz nada dentro do nosso corpo, a única coisa que faz, mas uma coisa que é realmente algo muito importante, é modular a nossa energia através de um comprimento de onda que realmente vai ativar o peptídeo, que por sua vez vai ativar as células estaminais. Então, e o que é que acontece? Vocês podem perguntar quando eu ativo as minhas células estaminais com o X39. Então, pois bem, benefícios práticos. Alívio da dor, e deixem-me utilizar aqui, ou fazer aqui um alerta para a palavra rápido. Rápido, a nossa mente pensa logo em segundos, e de facto pode ser minutos, mas depende de cada organismo. Há pessoas que é mais rápido, há pessoas que precisam de mais tempo. Isso depende da condição clínica de cada pessoa, do estado físico de cada pessoa. Ajuda também ao nível da redução da inflamação, melhora a cicatrização, melhora a energia e a vitalidade. E digam por favor, quem é que nos dias de hoje não quer ter mais energia e vitalidade, que é das coisas que eu mais ouço em consulta, eu preciso de mais energia, eu preciso de vitalidade. A clareza mental também é muito importante. E depois temos aqui 2 fatores associados ao exercício físico, que é melhorar a performance ou o desempenho físico e também a recuperação pós-exercício físico. Também melhora a aparência da pele e também quem é que não gostava de ter uma pele mais bonita ou mais equilibrada, porque muitas vezes não tem a ver com ser bonito, tem a ver com a pele estar equilibrada, também é muito importante. Em termos cronológicos e porque nós seres humanos gostamos sempre assim dos passinhos, há realmente estudos que indicam que os benefícios do X39 em termos de médio e longo, médio, eu já não posso chamar os primeiros de médio prazo, eu acho que até é curto, médio e longo prazo, que é num curto prazo, nos primeiros dias, há uma ativação de 4.000 genes. Os genes são algo muito importante dentro do nosso corpo, é o nosso ADN, digamos assim.
Com 6 semanas de utilização temos um maior equilíbrio cerebral e que nos dias de hoje, e permitam-me referir isto, acho que é das dificuldades maiores que eu vejo nas pessoas, é exatamente, e fala-se muito, não é, na saúde mental, é exatamente na questão do equilíbrio cerebral. Com diminuições, por exemplo, dos sintomas de transtornos pós-traumáticos, da ansiedade e da depressão. Falem com 10 pessoas à vossa volta e perguntem quantas delas têm ansiedade. Eu vou quase garantir que 99,9% da população portuguesa está em ansiedade, pelo menos da minha experiência profissional, é o fator que me referem quase assim em cada consulta. Até em crianças eu encontro ansiedade, só para verem no ponto em que nós estamos. Com 3 meses de utilização, há aumento da produção de colagênio. Colagênio interno, não é tomarmos colagênio externo, é o nosso colagênio interno que ele aumenta a sua produção. A diminuição das rugas, o crescimento do cabelo, o aumento da nossa integridade do sistema esquelético e muscular. Com 6 meses de utilização contínua, diária, digamos assim, há a reversão do sistema cardiovascular e há um estudo que refere exatamente que foi utilizado em 15 pessoas e que 14, vejam, 14 é capaz de ser 90 e qualquer coisa por cento, ok? Reduziram a sua idade cardiovascular em cerca de 6 semanas, ok? Por isso, David Schmitz, aquilo que diz é que não é um produto anti-envelhecimento, é realmente uma tecnologia, não é um produto, desculpem, é uma tecnologia que promove a reversão da nossa idade. Por isso, o que é que acontece? No nosso cartão do cidadão, no nosso antigo bilhete de identidade, aparece uma idade, mas nós por dentro estamos mais rejuvenescidos. Eu, na minha prática clínica, o que vejo é exatamente o inverso, é as pessoas têm uma idade e estão muito mais envelhecidas por dentro. E isto é diário, aquilo que eu vejo. Como é que se utiliza o patch? Então, pois bem, desta forma simples, como ainda tenho o meu, agora já está na minha hora de tirar o meu, ok? Então, utilizamos durante 12 horas. A empresa recomenda, há 2 sítios que são recomendados, ou realmente na C7, que é isto assim, quando nós baixamos o pescoço, o assim aqui em cima na nossa coluna, na parte superior, que fica assim mais projetado, tá? Ou 2 dedos abaixo do umbigo. Podem utilizar nestas 2 zonas, mas vamos imaginar que vocês têm uma dor específica numa zona. Podem colocar em cima da vossa dor, naquela zona específica. Então, o que é que acontece? Durante a aplicação do patch, não é? Que é durante o dia, preferencialmente, há exceções para aplicar o X39 durante a noite, mas maioritariamente é durante o dia. Durante o dia, nós estamos no nosso movimento, na nossa rotina, temos o nosso adesivo colocado, ao final de 12 horas tiramos o adesivo e começa a acontecer o quê? Depois do comprimento de onda ter sido modelado, ok, da nossa energia, a seguir, durante a noite, nós sabemos que acontece o processo de rejuvenescimento. É durante a noite que o nosso processo digestivo realmente é profundo. É durante a noite que os nossos órgãos fazem todo o processo que eles precisam. Nós estamos a dormir, mas o corpo não está. O corpo está num trabalho exaustivo e intenso para que no outro dia de manhã o nosso corpo funcione, o nosso intestino funcione, nós tenhamos a mente bem clarificada. Tudo isto acontece durante a noite. O que é que acontece também? É recomendado, e isto é prática de senso comum, mas a empresa também tem esse cuidado, em recomendar que a pessoa beba no mínimo 8 copos de água. 8 copos de água equivale mais ou menos a 1,5 litro de água por dia. E também a ter uma alimentação balanceada. Eu costumo dizer que existem os 5 básicos da vida, e achei piada porque o Rui foi pescá-los, não é? Existem os 5 básicos da saúde, ok? Primeiro, respiração. Nós não aguentamos muitos minutos sem respirar, por isso este é o básico. E não é esta respiração que eu estou a fazer agora, é abrir-nos os pulmões à vida. Ainda hoje ensinava em consulta uma criança com 9 anos a fazer a respiração. No final, o que ele me dizia era: ai, sinto-me mais aliviado. Por isso, imaginem se nós fizéssemos isto quando estamos ansiosos, quando nós estamos preocupados, ou quando nós estamos assim um bocadinho exacerbados com alguma coisa. Pá, vamos respirar fundo. A clareza mental aumenta e nós, sem sombra de dúvida, ficamos melhores. Segundo ponto importante: água. Hidratarmos, nós somos cerca de 80 e muitos por cento, as crianças são cerca de 92%, nós devemos andar com os 87, 84%, à medida que envelhecemos vamos tendo menos água no organismo, nós precisamos de ter água dentro de nós. Ai, Cátia, mas eu não tenho sede. Quando nós temos sede, minha boa gente, é sinal que nós já estamos desidratados, ok? Beber água sem sede é a melhor metodologia. Mas também não precisamos de beber logo de penalti um copo inteiro, é vamos bebericando ao longo do dia a água. Quantos de vocês é que têm um copinho de água ao pé? Boa. Os que não tiverem, 30 segundos para ir buscar um copo de água que eu tenho
Uma surpresa para fazer no final, pode ser? Sim? Vá, 30 segundos para ir buscar um copo de água. Não precisa de vir muito cheio, que também estamos à noite e não queremos bexigas cheias noturnas, tá? Mas vamos lá, vão lá buscar a água. Por isso, isto é realmente aquilo que é recomendado. Terceiro, alimentação, uma alimentação balanceada. Cátia, o que é isso de uma alimentação balanceada? Na minha prática clínica, o que eu digo atualmente é menos quantidade e melhor qualidade, tá? Nós não precisamos de comer tanto quanto aquilo que pensamos. Precisamos de mastigar bem. Sim, os dentes existem por um motivo. Por favor, mastiguem. Eu tive um professor na faculdade que dizia que devíamos mastigar 30 vezes, eu já só peço 15. Isso é que é herculeano mastigar 15 vezes uma garfada de comida. Mas vamos mastigar bem e também escolher alimentos com melhor qualidade. Quarto aspecto importante, movimento físico, atividade física. Nós precisamos de atividade física para o nosso reequilíbrio. Nós precisamos de movimento, movimento para a vida, movimento no corpo. Tudo tem movimento à nossa volta e nós temos movimento também. Quinto, eu vou subdividir o quinto em dois, está bem? Primeiro, durante o dia vamos rejuvenescer ou vamos ativar para rejuvenescer. Durante a noite, ter um bom sono. E o que é um bom sono? Primeiro, ter uma boa higiene de sono é preparar-nos para o sono. Preparar, evitar gadgets, coisas mais que despertem mais a nossa mente. Fazer umas boas respirações antes de dormir e depois realmente termos um sono tranquilo. Num quarto que seja escuro, tudo isto é importante para a nossa qualidade de vida. Os 5 básicos da vida levam a que muitas pessoas evitem estado de agravamento de doença. E os 5 básicos da vida levam a que muitas pessoas recuperem do estado de doença. Não minimizem estes básicos. Vocês dizem assim, mas isto é tão fácil. É. E quase todos são gratuitos. Exercício físico eu posso fazer ao ar livre, tudo bem, águas ainda existem, fontanários e sítios onde eu posso ir buscar, certo? O dormir não se paga ainda por dormir, o respirar ainda não se paga para respirar, está bem? Comida, sim, quem não tem horta tem que pagar, mas quase todos são gratuitos. Por isso, vamos lá fazer os 5 básicos da vida para que realmente nós tenhamos qualidade de vida. E agora vocês perguntam, e com toda a razão, quem é que pode utilizar o X39? Ora bem, de forma assim geral, todas as pessoas que queiram conservar, aumentar, melhorar ou recuperar a sua qualidade de vida. Sim, porque estamos a falar de qualidade de vida, tá? Qualidade de vida o que é isto, este conceito de qualidade de vida? É ter agilidade, é ter disponibilidade para a vida, é sentir-me bem a cada dia que acordo. Isto é qualidade de vida. Não é recomendado de todo. Doentes oncológicos, ou seja, pessoas que estejam a fazer tratamento de quimioterapia e radioterapia, e o motivo é muito simples. O processo de quimioterapia e radioterapia é muito exigente para o corpo. Então vamos deixar o corpo centrar-se naquilo que ele precisa de fazer nesta fase. Ok? Depois, sim, depois de fazer o protocolo inteiro, porque muitas pessoas dizem, mas é no dia da quimio. Não, é enquanto está a fazer o protocolo de quimio. Se o protocolo são 12 sessões, 14 sessões, é durante aqueles meses, semanas, ok? É durante esse período que não se deve utilizar o X39. Vamos deixar o corpo estar centrado. Doentes transplantados, mas sob medicação imunossupressora. Eu aqui, da minha experiência clínica, digo que doentes transplantados vão tomar medicação imunossupressora para o resto da vida. Não conheci até hoje nenhum que não tome medicação, porque há sempre a questão da rejeição, da eventual rejeição do órgão transplantado. Por isso eu diria que estas pessoas, o X39, e vou ser clara, o X39 não devem utilizar. Existem outros PETs que podem ser utilizados. Depois, mulheres grávidas. Durante esta fase da vida, vamos deixar que o corpo já está a fazer o seu trabalho e que é de uma forma bastante exigente que ele está a fazer, que é a replicação de células. Vamos deixar o corpo dedicar-se a esse trabalho, que são cerca de mais ou menos 9 meses, 40 semanas, e depois sim, vamos aplicar o X39, caso seja necessário. Desculpem. Então, agora vim a dar um bocadinho o meu testemunho pessoal. Então, eu tenho que começar por dizer, e alguns de vocês já me ouviram, ok? Que em 2023, em novembro de 2023, eu estava a ver mal do meu olho direito. E claro, fiz aquilo que toda a gente faz, marcar uma consulta e ir ao oftalmologista. Pronto. O oftalmologista avaliou-me e disse-me assim, olha, dentro dos cenários piores, o seu é dos melhores. Não fiquei muito entusiasmada e fiquei até preocupada, mas ela disse-me, olha, tem uma catarata no olho. Só que ter uma catarata aos 46 anos, eu tinha a ideia que a catarata era para pessoas mais velhas. E, de facto, o meu olho estava velho. E ainda hoje me custa dizer isto, tá?
Mas sim, o cristalino do meu olho, que é chamada a lente do olho, estava envelhecida, estava opaca. E de facto isso impossibilitava-me a visão. Só que eu não estava preparada, a médica disse-me, olha, a única solução é cirurgia, eu não estava preparada para a cirurgia. Então o que aconteceu foi que eu dei 1 ano a mim mesma para ser monitorizada na mesma, clinicamente, ia de 4 em 4 meses ao oftalmologista, fui procurando opiniões diferentes, também é um facto, mas pensei em fazer outras coisas. Fiz suplementação, fiz várias terapias, procurei consultas entre Portugal, Espanha e o Brasil. Ahm, Fiz várias terapêuticas que me iriam falando, pesquisei bastante. Em janeiro de 2024 falaram-me dos PETs. Eu não estava disponível para ouvir. Voltaram-me a falar mais 2 vezes. Não estive disponível para ouvir. Em setembro, ou melhor, pai, em junho ou julho, eu sei que a Magna está aqui, em junho ou julho a Magna fez, eu estou a dizer o nome da pessoa, não costumo dizer o nome das pessoas que vão às minhas consultas, mas a Magna já o disse publicamente, por isso está mais que declarado. A Magna fez uma consulta comigo, e naquela anamnese que se faz, a Magna disse-me que estava a aplicar X39, eu disse, olha, lá vem os PETs outra vez. Parece que eu vou ter que perceber um bocadinho mais disto, mas não seja para acompanhar o processo da Magna. Da primeira para a segunda eu vi que a Magna, o processo inflamatório dela tinha reduzido bastante, da segunda para a terceira consulta muito mais ainda, e aquilo chamou-me a atenção e eu aí já estava disponível para ouvir. E realmente na altura eu comecei a utilizar o patch em mim, dia 28 de setembro de 2024. Eu tinha dado um tempo que era até novembro de 2024. Novembro de 2024 fui ao médico e de facto o médico disse-me, olha Kátia, neste momento está com sensivelmente talvez 10% de visão, e eu sentia que realmente não estava melhor. Eu disse, pronto, ok, eu tinha decidido que ia para a cirurgia, vamos para a cirurgia. Dia 4 de dezembro de 2024 fui operada por laser. Agora, vocês dizem-me, Kátia, então para que é que serviu o PETS? Então eu vou-vos contar para que é que serviu o PETS. Então, eu fui operada, o médico a seguir à cirurgia, uns minutos depois da cirurgia, veio falar comigo e disse-me que, olha, Kátia, durante os próximos 48 horas, 72 horas, até 6 dias não vai ver bem de todo, é normal, faz parte do processo inflamatório decorrente de um processo cirúrgico, é o processo de cicatrização a acontecer. Pode haver aqui algumas situações no limite, pode ter uma conjuntivite, um picar, um ardor, qualquer coisa, mas vai colocar estas gotas todas, vai de óculos escuros para casa, amanhã a gente vê-se na consulta pós-cirúrgica. E eu assim fiz. Ainda estava na clínica, no parque de estacionamento da clínica, e resolvi colocar o X39 aqui na têmpora, mesmo ao lado do olho que tinha sido intervencionado, e vim para a minha casa. Pois da minha casa, ou melhor, da clínica à minha casa, dista mais ou menos 30 minutos. A meio do percurso, eu começo a ver, mas a ver bem. Claro que fiz, a primeira coisa que fiz foi, eu estou a ver é com o olho esquerdo, aquele que não foi operado, mas não, eu via bem de igual forma com o direito ou com o esquerdo. Eu via as matrículas dos carros, eu via os números, eu via as letras, eu via as publicidades, eu via as indicações do trânsito, eu via tudo com muita clareza. Posso-vos dizer que fiquei emocionada, contente, e por outro lado pensei, mas o que é que aconteceu? O que é que aconteceu aqui? Ao final do dia cheguei a casa e também no ecrã da televisão estava a passar um jogo de futebol e de facto também consegui ler tudo, até os tempos de desconto, que é um. Eu não sei se vocês sabem, mas aquilo é muito pequenino, aqueles números muito pequeninos eu vi tudo. No dia a seguir, quando fui ao médico, ia super entusiasmada, como é óbvio, a primeira coisa que eu disse, olha, eu estou ótima, eu já vejo tudo. Bem, a cara dele nunca me esqueço, porque é uma pessoa de 70, o doutor António Limão é uma pessoa de 60 anos, e disse-me assim, perante o meu entusiasmo, disse, sim, sente-se ali, se faz favor, que já vamos avaliar. Pronto, baixa-me ali um bocadinho o entusiasmo, mas de facto ele verificou que estava tudo bem, inclusive utilizou um microscópio, e com o microscópio ele também viu que o meu olho estava recuperado, o processo inflamatório não tinha ocorrido, e a cicatrização estava a correr muito, muito bem. O que é que eu chego à conclusão? Eu não dei tempo suficiente para a utilização do patch. Eu comecei realmente no dia 28 de setembro, eu estava com 2 meses, 2 meses e meio de utilização, não me iria prolongar porque eu não queria colocar, a minha profissão é muito exigente em termos profissionais, eu trabalho muitas horas, eu conduzo, eu não podia estar a pôr em risco nem a mim nem a outras pessoas pelo facto de ter uma má visão. Então, realmente optei pela cirurgia, mas o pós-cirúrgico foi o melhor possível. Eu tinha previsto 6 dias de recuperação, que foi aquilo que me foi dito, depois eu tive 2 dias de recuperação, porque ao terceiro dia eu já estava a trabalhar. Quem já fez uma cirurgia sabe que o pós-cirúrgico é um momento tão delicado como o momento da cirurgia. Eu não senti absolutamente nada, não tive uma dor, não tive um desconforto, não tive absolutamente nada. Passado um mês, ou seja, em janeiro passado, eu voltei ao médico, que era para fazer o fecho do ciclo do processo cirúrgico,
E é habitual as pessoas saírem com uma prescrição de óculos, pois o médico a mim disse-me que eu não precisava de prescrição absolutamente nenhuma de óculos e que estava tudo bem. Até hoje eu sinto-me perfeitamente bem. Por isso, este é o meu testemunho pessoal. As pessoas que eu estou a acompanhar, tenho várias pessoas com processos de situações clínicas diversas, estou a acompanhar, estou a monitorizar e estou-me a perceber dos movimentos que estão a acontecer. O que é que neste momento eu consigo ver? É estados inflamatórios a reduzirem substancialmente, situações de desintoxicação a acontecerem também de forma muito mais rápida. Claro que as pessoas também têm cuidado com a alimentação, conforme eu disse, bebem água, porque senão também eu ficaria muito triste de irem às consultas e não fazerem também aquilo que eu recomendo, não é? Verdade seja dita. Por isso, este é um bocadinho o meu processo e a minha história, ok? Agora, lembram-se que eu pedi que vocês tivessem um copinho de água, não foi? Já tem o copinho de água aí? Sim. Água é vida, não é? Essa história que se diz que não se brinda com a água, pois eu tenho a apologia contrária, tá? Que é brinda sim, senhora, com a água, porque a água é vida. Então, aquilo que eu vos vou pedir é uma brincadeira e não é uma brincadeira. É a minha forma engraçada de fazer isto nas consultas. Ainda hoje, e depois posso partilhar nas redes sociais, a uma criança que não bebe água, tem 13 anos, não, 12 anos, faz 13 anos para a semana, eu resolvi colocar na água frases. Ok? Com uma caneta de feltro, resolvi dizer: és linda, és corajosa, és simpática. E eu disse: olha, só vais ser linda quando beberes a água até à linda. Só vais ser corajosa quando beberes a água até à corajosa. E se a mãe me permitir, vou pedir, eu já vou mandar uma imagem, uma mensagem à mãe para a mãe publicar a fotografia. Eu prometo que amanhã publico nas minhas redes sociais a garrafa que eu fiz. Mas o que eu vos vou dizer é: vocês agora não vão escrever no copo, mas vão beber um golo de água, reter durante 3 segundos e vão dizer uma frase positiva para vocês mesmos, está bem? Retenham a água 3 segundos e utilizem uma frase, ou uma palavra só. Digam lá que esta água não teve um sabor diferente. É simples, mas isto é beber água com consciência, tá? Nós podemos beber água com consciência. E vou-vos dizer uma coisa: os líquidos mastigam-se. Sempre ouvi dizer isto na faculdade. Por isso, eu envolver o líquido na boca, eu vou ter menos secura na boca. Ok? Por isso, eu hoje pude deixar aqui uma sementezinha. Eu gosto de deixar em todas as palestras que faço uma semente diferente, tá? A semente que eu deixo hoje é amanhã, quando beberem água, em jejum, convém beberem água em jejum, seja morna, seja com limão, pá, bebam água. Ponham a vossa palavra para o dia, a intenção para o dia na água. E vão ver que o dia já corre de forma diferente. Uau! Estava aqui, oh, Cátia, estava aqui a pensar o que é que eu vou começar a falar na água, não é? Eu tenho aqui aproveito, não para fazer nenhuma publicidade, mas eu tenho uma garrafa de água hidrogenada porque foi desde que a empresa resolveu anunciar que tinha um mecanismo, uma máquina nova para poder colocar luz na água, eu comecei logo à procura e encontrei uma que também coloca luz e hidrogênio na água e tem sido minha companhia também. E agora estava a pensar o que é que eu vou falar aqui com a garrafa para poder também beber, mas é extraordinário. Obrigado por. Eu não sei se. Eu estou aqui a assistir a muitas pessoas a colocar o comentário. Se puderem, coloquem aqui na gravação para poder também, obviamente, eu acho que a forma melhor de agradecer aqui o tempo da doutora Cátia é o vosso testemunho, o vosso feedback, a vossa sensibilidade ao que ela partilhou, que eu acho que é extraordinário. São anos e anos de prática clínica condensados aqui em meia hora, absolutamente louco. Eu estava aqui, o meu corpo estava agitado a ouvir tudo e a tentar dizer: caramba, temos que ouvir isto porque são palavras de vida, não é? O que a Cátia falou agora são palavras de vida. Espero que vocês tenham bebido, engolido, refletido, falado também, porque é esta prática que eu acho que pode reverter tudo. E na verdade eu queria, antes de perguntar aqui uma coisa à Cátia, queria só ouvir, enquanto vocês colocam aqui os comentários que não param, eu estou a ver aqui na sequência, estou a ler excelente apresentação, brilhante, fantástico, obrigado pelas palavras, maravilhoso, obrigado pelo tempo, pela dedicação, pela partilha, enfim, está a ser incrível também aqui o vosso feedback, agradeço muito, porque no fundo, quer eu, quer a doutora Cátia, o que fazemos é partilhar com todos, não é para nós, não, eu sei este conceito, pratico o melhor que eu sei, posso, e eu penso que a Cátia faz exatamente o mesmo, mas é para todos vocês, portanto, usem, interiorizem, falem com vocês mesmos, a questão da respiração é extraordinária, posso dizer que
pratico isto todas as manhãs, respiro profundamente durante blocos, 3 blocos de 20 respirações profundas e às vezes um bocadinho mais. São as práticas, inclusive, de muitas pessoas que vocês conhecem. O Tony Robbins faz isto, chama-lhe priming, que é a primeira prática da manhã. Se os melhores do mundo fazem, como é que algum de nós se pode dar ao luxo de não fazer? E eu espero que vocês pensem sobre isto, que estão aqui, se vocês conseguirem cumprir estes 5 básicos, e básico não é um mau termo, básico vem de base, vem da vossa base. Querem construir um império, querem construir uma torre, comecem pela base. A base é a família, a base é os amigos, a base é o amor próprio. Comecem pela base, invistam na base. Eu penso que é esta a grande mensagem que a Kátia estava aqui a passar. Nós temos com cerca de 200 pessoas aqui em sala, que é um número extraordinário. Obrigado a todos pela presença. Eu queria ouvir aqui a Ana Paula Azevedo. Eu penso que a Ana está aqui. Deixa-me só ver se a Ana já aqui está. Eu acho que está aqui. Deixa-me só ver se eu consigo colocar. Exatamente, está aqui a Ana. Vou só colocá-la aqui como co-anfitriã para ela poder também dar o testemunho dela. Eu hoje falei com a Magna e a Magna disse: Olha, a Ana é fisioterapeuta, tem também uma mensagem muito importante para dar. Ana, eu penso que estás aqui. Eu acho que podes ligar o teu microfone. Penso que já estás disponível para poder dar o teu testemunho. Eu sei que tens aí um caso também importante que é o teu próprio. Conta-nos lá o que é que se está a passar contigo. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui convosco. E o meu testemunho começou em junho. Estava com dores articulares pelo corpo todo e um processo inflamatório com muito aumento de peso nestes últimos anos e estava com uma compulsão alimentar, principalmente pelos doces. Estava a consumir doces diariamente e às vezes mais que uma vez por dia. Em junho, pronto, a falar com a Magna, tive conhecimento do X39. Fui aqui, tive a oportunidade de ir a uma apresentação de uma colega, agora a colega, não é? Porque também pertence à LifeWave, e na altura comprei uma embalagem de X39. Utilizei, mas como coincidiu com as minhas férias, fiz aquilo que muitos de nós fazem, que é isto foi das férias, as melhorias foi das férias e tive 2 meses sem continuar a fazer o X39. Ao fim de 2 meses voltei a render-me ao X39 e então pedi à Magna e comecei a fazer. E na altura recordo-me de ter dito, traz-me tudo que tiveres aí em casa. Pronto, e a máquina trouxe-me, além de X39 outros, e entretanto eu queria realmente melhorar esta questão da compulsão alimentar e dos doces, porque sei que tem um efeito inflamatório para o meu organismo e para da maioria das pessoas, e que embora já estivesse a melhorar as minhas dores articulares e já estava a ganhar mais clareza mental e a conseguir falar de forma continuada, coisa que eu naquela altura não conseguia. A Magna provavelmente ainda tem alguns dos meus áudios e eu saltava de um tema para o outro sem me aperceber e eu não completava as frases, eu estava completamente sempre a gaguejar, a tentar ir procurar as palavras que me faltavam, não conseguia construir uma conversa. E então tive a oportunidade de ter conhecimento de um protocolo que existe, que é para a gordura abdominal, e iniciei esse protocolo. E no primeiro dia eu não quis doces, o meu organismo automaticamente não me pediu doces. E os doces é algo que é muito difícil de fazer o desmame. Há estudos, inclusive com ratinhos, que dizem que ele é tão viciante como a cocaína, ou se calhar até mais. E eu naquele dia o meu corpo não me pediu doces, e eu passei nos sítios habituais, nas confeitarias, e olhava e às vezes a mente, não é? Tem aquela tendência, olha ali tem os croissants que tu gostas, mas eu tentava ouvir, escutar o meu corpo e não queria, dizia não, não quero, não vou. E consegui modificar completamente a consistência do meu abdômen. Já não tenho aquele aspecto, as pessoas, minhas amigas e à minha volta dizem mesmo, não tens aquele aspecto de inchada e demasiada. Eu estou a fazer fisioterapia com colegas e eles tentavam trabalhar o meu diafragma e o meu abdômen, não conseguiam, porque o abdômen estava tão duro e tão distendido que eles não conseguiam. Eles hoje dizem-me, eu estou com 2 colegas diferentes e eles dizem-me, não tem nada a ver, não é? Embora ainda tenha aqui gordura, mas não tem nada a ver, é mole, é possível de se trabalhar e tudo isso. E depois tenho tido muitos outros benefícios, mas este foi assim uma coisa, foi imediata, foi um efeito imediato. Mas tenho, a clareza mental tem vindo a ser uma coisa, o foco.
Eu posso falar aqui, eu já estou no processo de mudanças hormonais e estava a fazer suplementação hormonal química, embora eu tenha conhecimento das bioidênticas, mas não estava a fazer bioidênticas. E com o X39 eu já estou a reduzir, eu já só estou a fazer uma vez por semana, porque tenho que fazer o desmame lentamente, mas já estou neste processo, o que para mim é fantástico, não é? Porque eu tinha muitos sintomas e estava a ser difícil de lidar com eles. Parabéns, Ana, E, espetacular, incrível. obrigada. Mais um caso que eu acho que deve ser arrepiante para todos, porque cada pessoa, como a caso da Ana, que consegue recuperar, é também a sua autoestima, é a força de vontade, é o acreditar que pode mais, e às vezes basta um pequeno passo e tudo se precipita no sentido positivo. Queria aproveitar que está aqui a Magna, que eu sei que a Magna também está aqui na sala, só para lhe pedir também o testemunho dela, porque na verdade a Magna acabou por, se calhar sem se aperceber, provocar uma série de coisas, porque com a consulta dela com a doutora Cátia, provocou também a capacidade da Cátia poder explicar de forma até mais intensa e mais incisiva os benefícios e, portanto, gera-se aqui esta capacidade de nós conseguirmos chegar a mais pessoas. E, portanto, queria também só ouvir a Magna só 2 minutinhos, só para saber o que é que ela sente quando se percebe que quando falamos com um profissional de saúde e ele pode também manifestar a sua opinião, chega a mais pessoas e nós também temos aqui esta missão de partilhar com o maior número de pessoas possível. Certo, Magna? Certo, e olha, pegando um bocadinho na idade metabólica, eu tinha 58 anos de idade metabólica, está bem? E sentia-me muito, muito mal, porque realmente sou uma mãe, sou ativa, sou uma pessoa que gosto imenso de partilhar a minha alegria e sentia-me muito, muito apagada e muito desmotivada e com dores, não é? E realmente essa transformação foi incrível porque de repente, não foi de repente, foi de forma gradual, fui recuperando esse tónus, essa motivação, essa garra, essa alegria novamente, de comunicar com a minha luz, ser luminiscente como sou e de conseguir ir partilhar com pessoas, porque eu adoro pessoas, eu adoro saúde e bem-estar todas as áreas da minha vida eu toco estas áreas sempre e a parte pedagógica. Hoje a Cátia falou de uma parte pedagógica que vem da educação de infância e realmente estes hábitos são muito importantes, mas às vezes quando nós estamos, alguém estava a falar aqui emocional e espiritual aqui no nosso chat, é isso mesmo, quando nós estamos lá tão no fundo, nós não conseguimos implementar porque não temos essa força. E aqui através do X39 e deste apoio, deste suporte, desta rede que eu sinto sempre que as minhas células têm esta sustentação e em que o meu potencial realmente está sempre em ação, não é? Então, de repente, sinto-me novamente a melhor versão de mim e sabemos que isso é super importante porque nós somos seres humanos, acho que a nossa missão é precisamente partilhar o nosso melhor para cada um, não é? E então isso é tão natural com este apoio desta tecnologia fantástica que está ao nosso favor, porque realmente é potenciar a nossa luz, é nós podermos ser luz e sermos mensageiros desta esperança, como o Dr. David Smith diz, e eu, pronto, hoje acho que é esta a mensagem que eu quero dar e realmente é muito bom também ouvir a Ana Paula Azevedo, poder realmente já ver esta transformação e cada vez ajudar mais pessoas e então estou super feliz de vestir esta camisola e este pets todos os dias. Bom, que bom. Olha, Magna, obrigado mais uma vez pela tua participação e pelo teu testemunho. Eu diria que a única coisa que vem de vantagem em ter uma idade biológica de 58 anos é se calhar ter um desconto já no passe dos comboios e dos autocarros, que nem sequer deve ser verdade, porque não pode dizer, olha, eu tenho idade metabólica ou biológica ou celular de X e eu acho que mesmo assim acho que não vais conseguir ter o desconto. Mas pronto, portanto não se ponham a inventar, não tenham uma idade acima daquilo que é a vossa real, porque não faz nenhum sentido degradarmos o corpo. Eu queria, antes de terminar, queria só pedir aqui uma opinião também, que eu gosto muito do Rui Loureiro. O Rui Loureiro é um profissional de saúde, é um enfermeiro-chefe, é alguém que também tem muita experiência, quer de bloco operatório, quer de acompanhamento individual
de uma série de pacientes que ele tem, não só em Portugal como na França. E eu acho que ele teve aqui o tempo todo. Queria só perguntar aqui ao Rui o que é que ele sentiu hoje com a explicação e se quer complementar com algum caso ou eventualmente com algum comentário. Rui, o que é que tu achas de que foi, o que é que se passou aqui? Tu és que és tão emocional e que também tens um caso extraordinário aqui com os Pets. O que é que nos podes acrescentar aqui hoje? Olha, sinceramente, boa noite a toda a sala. Sinceramente, depois da explicação da Kátia, eu acho que não há nada para acrescentar. Eu adoro, já adorei no Super Sábado, foi realmente incrível e não há nada para acrescentar. Apenas, se calhar, falar da minha própria experiência pessoal, porque tive realmente um resultado incrível. Eu conheci a LifeWave há cerca de um ano atrás. Na realidade, a LifeWave tentou entrar em minha casa em maio de 2023. Eu gosto sempre de contar esta história porque é verdade e é muito importante de a contar porque se há pessoas céticas, se calhar as pessoas da saúde são as mais céticas que existem, não é? E realmente tentaram-me apresentar o X39 em maio de 2023. Mandaram-me um vídeo. Até hoje peço desculpa ao meu patrocinador, Vítor Pereira, sei que estás a ouvir-me. Peço desculpa, mas nunca ouvi, já nem sei onde ele anda. E, inclusivamente, mais tarde, um amigo enviou-me uma frase muito bem construída. Houve isto reativo às células estaminais. Estou com muitos resultados e à minha volta há gente com muito bons resultados. E eu, claro, como alguém que sabe tudo, respondi-lhe o tempo em que eu acreditava no Pai Natal e na Fada Madrinha, já lá vai há muito tempo. E pronto, e a verdade é que, graças a isso, ou por causa disso, continuei com dores, porque eu sofria muito, muito da coluna há mais de 30 anos. Eu fui operado com 30 anos, fui operado a uma hérnia discal. Eu sou enfermeiro, trabalhei 25 anos em o bloco operatório, como instrumentista e como ajudante operatório, exatamente na área da coluna vertebral. Foi sempre a minha área principal, embora tenha feito joelho, anca, etc. Mas foi principalmente a coluna vertebral e sabia perfeitamente o risco que corria ao fazer uma dissectomia, portanto, ao tirar uma hérnia, que desequilibra aquele espaço e que a partir desse momento todos os espaços acima vão tentar compensar a falta daquele disco e isso com a idade vai realmente ser muito complicado. E a verdade é que eu estava a sofrer tanto que em novembro de 2024, novembro de 2023, eu fiz alguns exames, nomeadamente IEMs e radiografias, ecografias, fiz tudo porque estava numa situação tão má que quando ia fazer a minha turnê, porque eu trabalho como independente e tenho os meus pacientes principalmente, alguns vêm ao gabinete, mas a maior parte deles vou eu à casa deles e desloco-me em duas rodas e estava de uma maneira tal que muitas vezes tinha, ao subir para a moto, tinha que ajudar o pé a pôr-se no pois-a-pés com a própria mão. Portanto, puxar o joelho para colocar o pé em cima do pois-a-pés. E isto era a minha vida. Levantava-me cheio de dores, demorava imenso tempo até conseguir ficar direito. A minha esposa e os meus filhos costumavam dizer como é que tu consegues ir trabalhar nessa situação. Mas a verdade é que os doentes não têm culpa e a gente põe um grande sorriso, como se não fosse nada, e tenta endireitar-se, mesmo com a dificuldade toda que é endireitar-se por vezes quando temos uma contratura muscular ao nível da coluna, mas eu lá ia. E até que agora, em janeiro de 2024, a minha esposa viu um vídeo exatamente de uma amiga de infância, a nossa patrocinadora, com os resultados que ela teve com o X39. Nós conhecemos bem a história dela, que era extremamente complicado para quem já ouviu a história da Maria Pereira. Vocês sabem realmente como a história dela e do Vítor é realmente muito complicada e os resultados que ela teve atraíram-me e fizeram-me exatamente começar a usar o X39. Comecei no dia 1 de fevereiro de 2024. Durante os primeiros dias não senti nada, portanto, como diz a Cátia muito bem, o efeito sobre a dor imediato não é igual para todos, portanto, para mim não foi, ok? Inclusivamente no meu terceiro dia senti um aumento da dor, mas tinham-me avisado que poderia acontecer, aconteceu, e ao meu quarto dia, apesar de ter feito uma contratura muscular extremamente complicada no dia 3, no terceiro dia à noite, dia 3 de fevereiro,
no dia 4 de fevereiro levanto-me como se nada fosse. A minha esposa acorda ao mesmo tempo que eu e diz: Mas como é que tu estás? Como se nada fosse, como se nunca tivesse tido nada. E realmente, no imediato, foi os primeiros resultados que senti. Claro que não passou tudo de uma vez. Tive ali ainda algum tempo onde sentia uma certa rigidez. Quando fazia, por exemplo, a moto ou a bicicleta, sentia por vezes, quando passava em buracos, que batia ali um bocadinho ainda, mas a minha vida já mudou muito a partir desses primeiros dias. E entre o terceiro e o quarto mês foi realmente notória a evolução, e penso que, e digo isso sempre nas minhas formações, corresponde exatamente ao que o David Schmidt diz em relação ao aumento da produção do colagênio interno, porque tenho a certeza que hoje a minha coluna já não é aquela que a minha médica de família viu quando, em novembro de 2023, ela viu as imagens e diz: Eu estou habituado a ver colunas destas, mas aos 70, 80 anos. Agora não estava à espera de haver realmente numa pessoa que ainda nem 60 anos tem. E hoje tenho a certeza que a minha coluna está, aliás, vou fazer exames brevemente para ver realmente o que foi recuperado na minha coluna, mas tenho a certeza que principalmente o colagênio e as células estaminais fizeram o seu trabalho, e só digo obrigado ao dia em que realmente decidi. A minha esposa me obrigou, porque a verdade é esta: a minha esposa me obrigou a pedir o X39, porque, no fundo, quando nós sofremos com dores, a pessoa que está ao nosso lado sofre igual. É isso, é isso. E juntamente com um grande homem está a ser uma grande mulher, é verdade, e com uma grande mulher está a ser um grande homem. Portanto, parabéns aqui a vocês também, porque a entrega também é muita. Eu sei que a alegria passou a ser imensa e eu fico feliz por poder partilhar também a vida com vocês, que é disso que se trata. Antes de terminar, queria só recomendar 2 livros, gosto sempre de o fazer, e obrigado aqui. O desfile de comentários vossos não para, eu estou aqui atento. Parece uma árvore de Natal aqui, o meu telefone a tocar, parece que está sempre aqui pipipi, com muitas luzes e com muitos comentários, mas queria só dar aqui nota de 2 livros, para quem gosta de aprofundar e gosta, nem que não é aprofundar, é saber mais. Queria um livro que já não é recente, é um livro que eu acho que tem para aí uns 10 anos, mas que eu acho que vale a pena, é de 2011, mas que vale a pena ler. É exatamente o que os médicos não lhe dizem. Não sei se conseguem ver aqui o título. É Não tenho. curioso, é curioso o livro e o título, que é o que os médicos não lhe dizem. Estamos aqui vários profissionais de saúde. Eu acredito que alguns de vocês, não é por má vontade, mas há coisas que vocês não dizem. Umas sabem, outras não sabem. Este é um livro que nos abre muito os olhos. É escrito por uma jornalista que é considerada uma das 100 personalidades mais influentes do mundo e que fez um estudo sobre, afinal, qual é o peso da medicina moderna, ou seja, o que é que nós somos obrigados a consumir e a ter, que nem sequer percebemos que é tão pesado, é tão mau, que nós devíamos ter um bocadinho de consciência daquilo que estamos a colocar no corpo. Eu vou só dar aqui um cheirinho para vocês perceberem que é um livro muito corajoso. Diz aqui também vários dos comentários, claramente por trazer informação importante que muitas vezes nós nos apercebemos que nos podem condicionar. Exatamente porque há muitas coisas que são contraproducentes, onde nós pensamos que há uma cura, na verdade estamos a agravar a doença ou provocar outras doenças. Vou dar aqui só 2 exemplos. Um exemplo que me tocou pessoalmente, pela minha mãe, porque trabalhou na área da saúde durante muitos anos, que tem que ver com médicos dentistas e gabinetes de dentistas. Não sei se está aqui hoje alguém que seja dentário ou que tenha alguma prática na área dentária. Vocês sabem que muitas vezes aqueles enchimentos são feitos com mercúrio, ou o mercúrio é muito, muito abundante nos dentistas. Então, está aqui escrito e muito bem documentado que o mercúrio é quase tão letal como o plutónio, que é a substância mais letal no planeta. De um grau de 1900, que é o grau do plutónio, o mercúrio tem 1600. Estão a ver assim o grau de perigosidade que é isto. E vocês sabem que muitos médicos dentistas usavam, agora usam cada vez menos, mas só para vos dizer que as mulheres dentistas e as seus assistentes têm 3 vezes mais probabilidade de sofrer de esterilidade, nados mortos e abortos. E também complicações cerebrais derivadas da proximidade com o mercúrio. Nem sequer é colocação, é proximidade, é radiação do mercúrio. Portanto, muitas vezes aquela vontade de ajudar por um lado pode ajudar muito pelo outro, e coisas que se calhar parece-nos que vocês podem dizer: bom, mas o mercúrio já foi extinto ou já foi quase erradicado. Bom, então vamos falar de outra coisa, que é o Viagra. Estava aqui a ler na página 251. O Viagra
foi feito para acelerar o espermatozoide, ou seja, para lhe dar a capacidade dele progredir e furar mais rapidamente as barreiras do óvulo e, portanto, ter mais probabilidade de poder ter esse estímulo de energia sexual, entre aspas, e também de poder provocar mais rapidamente a ovulação. A verdade é que este medicamento, ou esta substância, foi criada para homens de meia idade ou de idade avançada com impotência. E a realidade é que é vendida maioritariamente para homens jovens, ou para senhores jovens, ou para rapazes jovens. Isto tem feito uma disfunção muito grande, nomeadamente, inclusive na mortalidade. Ou seja, uma mortalidade muito grande, muito maior, através de quando os homens tomam abusivamente não é, esta substância, supostamente esta maravilha, mas a verdade é que tem coincidências muito complicadas e também ao nível dos embriões. Ou seja, o caso de haver cada vez mais homens que tomam estas substâncias que não são indicadas vai ter consequências. Portanto, atenção, porque há muitas coisas que estão na medicina supostamente moderna e que nos prejudicam em muito. E a primeira nota. E depois, obviamente, que o próprio diagnóstico médico tem muitos erros. É a terceira causa de morte no mundo, não é o medicamento A nem a doença X, é o diagnóstico que é mal feito ou que não é feito, ou que é feito ao contrário. Portanto, atenção, que a medicina convencional ou tradicional é muito complicado de podermos assegurar que hoje em dia responde a tudo que são as exigências da população. Portanto, recomendo lerem com atenção. Atenção, não leiam isto à noite, que isto causa insónias. Não, não façam isso, não é o contrário que o Dr. Ocato estava a falar. E depois vou-vos recomendar um livro mais suave, que é o livro que eu gosto muito, já o li várias vezes, que é O Segredo da Longevidade. Também de um jornalista, parece que eu escolhi jornalistas, não é Enart, é um sueco, que resolveu estudar, afinal, o que é que está na base da longevidade. Quais são os princípios, a Kátia falou aqui de alguns, dos básicos, mas quais são os princípios e quais são as zonas do mundo, chamam-se as Blue Zones, aonde a longevidade é mais persistente, onde é que o ser humano consegue viver mais. Não é só viver mais anos, é viver mais anos com saúde, que é para mim uma coisa muito importante, até porque se diz hoje em dia, para terminar este tópico, que não é bem o lifespan, ou seja, o prolongamento da vida é mais o health span, é o ciclo de saúde. O ciclo de saúde é mais importante que o ciclo da vida. Se os dois coincidirem, melhor ainda. Mas atenção, que às vezes prolongamos a vida artificialmente e vamos sofrer muito no final da vida porque não temos qualidade. E estamos dependentes. Portanto, somos completamente impotentes para ver uma vida e fazermos outros dependentes. Portanto, atenção, que às vezes nós devemos é ter atenção ao health span, ou seja, o ciclo, a estrutura de saúde e não necessariamente apenas da vida. Bom, fica aqui os dois livros para hoje. São dois livros bastante bons, se calhar um bocadinho mais robustos de leitura, mas eu acho que vale a pena para quem tem interesse saber o que está por detrás daquilo que a doutora Cátia falou, daquilo que está por trás dos testemunhos que foram falados aqui, também daquilo que o Rui Loureiro falou, da importância de termos uma saúde biológica e celular muito acima ou atrás, se quiserem, da nossa idade corporal, porque nós temos hoje mecanismos para o fazer e não me esqueço de dizer que o X39 é um excelente mecanismo que está aqui na minha mão, faz parte da minha vida, faz parte de tudo aquilo que eu levo todos os dias na mão e na bagagem e nas malas, porque nunca sei onde é que eu vou encontrar uma pessoa que diga assim, isto é para ti e posso ajudá-lo a mudar a vida, tal como alguém um dia mudou a minha vida. Quero só dizer, para terminar, antes de passar o vídeo final, que todos nós partilhamos coisas importantes. Portanto, nunca se esqueçam, hoje tivemos aqui quase 200 pessoas em sala. Qualquer um de vocês é portador de boas notícias, se assim o quiserem. Tanto podem transportar boas notícias ou más notícias. O espaço mental é o mesmo. O cérebro tanto alberga o bom como o mau. Escolham qual é aquela que vocês querem fazer. Se quiserem, o meu conselho, outro dia falava com a Cátia e a Cátia dizia assim, Miguel, como é que tu mantens a serenidade permanentemente? Eu digo, eu não deixo que as coisas más me afetem. Eu meto-as à porta. Imaginem, é como se vocês fossem donos de uma torre de controle no aeroporto, onde os aviões com mais notícias nunca aterram, nunca chegam a aterrar, nunca. Eu não os deixo, não permito. É impossível. A minha torre de controle, felizmente, com muita tentativa e erro, hoje sabe muito bem o que me interessa a mim, preservar e aquilo que eu não quero. Portanto, façam também a vocês o favor de serem transportadores de boas notícias, porque os outros estão sedentos de uma boa notícia. Estão sedentos de uma esperança, estão sedentos num mundo tão caótico como temos hoje. É bom que vocês sejam portadores de coisas boas e espero que uma delas seja o X39 e todos os testemunhos que vocês ouviram aqui. Queria terminar agradecendo muito, mas muito mesmo, estou mesmo de coração cheio por tudo o que vi hoje e que senti hoje aqui. Obrigado, Cátia, pela explicação extraordinária, obrigado a todos os testemunhos e a toda a gente que esteve aqui, fazem parte
de todo, enfim, de tudo aquilo que é a nossa partilha, é para vocês que nós fazemos, e obrigado também aos convidados e a quem vai ver ou está a ver esta gravação, porque é para vocês que deve ser a nota. O que é que eu faço com esta informação? Agora que tenho consciência, será que posso assumir o compromisso de ter uma vida mais saudável? Será que os meus filhos podem merecer um pai ou uma mãe mais saudável, com mais profundidade, com mais atenção, com mais presença? Eu acho que sim. E já agora, mastiguem a água e falem com ela, que eu acredito que vamos todos conseguir ter uma saúde muito mais presente, mais plena e, acima de tudo, uma capacidade de influenciar nos outros muito acima da média. Termino com o Dr. David Schmidt, porque ele mostra como é que eventualmente pode ser importante vocês entenderem a tecnologia que ele criou, e deixo-vos com a sensacional forma como o Dr. David Schmidt descobriu que, afinal, em livros extraordinários, também básicos, como neste caso é a Bíblia, que é o livro dos livros, como é que ele descobriu a fórmula que a todos nos espanta pela capacidade de transformar células terminais em algo rejuvenescido. Um abraço para todos e sejam, acima de tudo, muito conscientes das vossas ações, porque a nossa ação afeta a dos outros. Um abraço. In the beginning, God created the heavens and the earth. There is more information there than most people would ever realize. I was 8 years old, and my parents wanted to take me to the workshop of Thomas Edison. On the drive back home, I said to my dad, I want to be an inventor. Light, as it turns out, is the primary control mechanism for everything else that happens in the body. What if we could have an external electromagnetic field that would essentially reset the stem cells that are already in our bodies and get them to function like younger, healthier cells? What if in the process we actually found out that in a book that was written thousands of years ago, that information already existed? God has left his fingerprint in natural design, and that blueprint shows up in nature. The mathematical codes are identical. The implications to this are absolutely extraordinary. What drives me is that there's this enormous sense of hope that we can create technology to generate clean energy, that we can have foods that aren't genetically modified, and we can meet all of the needs on the planet that we have to, and that we can heal people